Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre as principais religiões, ou melhor, como o número de adeptos e quais são os impactos que as maiores religiões possuem no mundo. Mas antes, eu devo fazer aqui uma ressalva. A internet, a comunicação realmente é um veículo muito interessante, mas sempre nós devemos tomar cuidado da onde são as fontes, quem fala, como as fontes são construídas. E eu quero trabalhar com você nesta linha para que possamos juntos estabelecer uma rede de conhecimento saudável e não baseadas em informações, ou melhor, desinformações, que possam te levar ao erro. Por isso, eu vou trazer aqui algumas divisões de religiões e discutir com você também as variáveis que você tem que começar a considerar quando pensar em temáticas como esta. Uma das coisas bem interessantes que eu gosto de ver sobre o cenário, a quantidade e a prevalência das religiões nos locais, é porque, de certa forma, a religião ou a predominância de religião nos dá uma dica da própria história daquela sociedade, da consciência daquela sociedade, da linha de pensamento daquela sociedade. E não é à toa que o primeiro braço direito da Angela Merkel era um cientista da religião. Exatamente, porque nós, cientistas das religiões ou cientistas da religião, observamos certos aspectos comportamentais, psicológicos, econômicos, uma série de fatores que influenciam as regiões e as sociedades de uma forma geral, que dependem diretamente de um contexto religioso e explicam até mesmo algumas questões de cultura, alimentação, vestuário, certo, errado. E vamos falar mais uma vez de guerras. Exatamente, nós ainda hoje, 2023, essa semana mesmo, tivemos ali mais uma região de confronto, entre a Palestina e Israel, e vem justamente dessa ideia, essa ideia de guerra vem deste comportamento religioso. Vamos entender um pouquinho desta separação. A primeira questão são as fontes. Lembremos, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos o IBGE, que faz o mapeamento estatístico, mas é estatístico, ele não passa em todas as casas, ele faz um cálculo estatístico das religiões. Cada país tem o seu e esses países mandam as informações para o Banco Mundial, para o Fórum Mundial, e eles montam gráficos. Então, esse é um tipo de gráfico. Você também tem as instituições, os gráficos das próprias instituições e das organizações que atuam de forma independente, tanto organizações não governamentais quanto organizações privadas. Porque, como eu já disse, compreender religião é compreender a cultura, o pensamento, é você conseguir oferecer produtos. Você sabia que o WhatsApp só faz sucesso em países em desenvolvimento? Que em toda a Europa e nos Estados Unidos não faz, porque na cabeça do europeu hoje, na cabeça dos americanos, o WhatsApp é muito invasivo. Então você fica lá vendo online e aí você quer que a pessoa te responda. Isso seria não respeitar a privacidade da pessoa. Já as sociedades em desenvolvimento, não, a gente já acostumou, Então, alguns usam, mais tranquilo, outros já ficam ali ligados, querem a resposta. Então, até mesmo a questão de produtos você consegue incorporar ou não de acordo com a religiosidade, porque são as preocupações religiosas. A mesma coisa de roupa, de comida. Imagina, por exemplo, uma indústria, um matadouro de carne de porco, por exemplo, numa região onde predomina os judeus. Então não vai ter saída, não vai ter consumo, porque judeu não come carne de porco. Ou, por exemplo, na Índia, imagina um abatedouro na Índia, aonde você tem um aspecto religioso que encara um animal vaca, como sendo um animal sagrado. Então, todas essas questões políticas, econômicas, sociais
elas perpassam o campo ali da religião. E aí, uma questão interessante de nós abordarmos: as variações das religiões. Então, as organizações, quanto menos entende de religião, menos é a quantidade de variações. Cristianismo. Você sabia que o cristianismo, ele inclui católico, inclui protestante, ele inclui neopentecostal, inclui pentecostal, inclui espiritismo Allan Kardec, inclui Umbanda, são todas religiões cristãs. Então eu posso colocar tudo numa categoria só e dizer que, olha, religião cristã representa tanto. E eu posso colocar separadinho. Quanto mais separado, mais eu tenho cenários. Porque, mesmo sendo cristãos, nós vamos ter uma variação imensa da forma de pensar do umbandista, da forma de pensar do kardecista, da forma de pensar de um presbiteriano, da forma de pensar do adventista do sétimo dia, da forma de pensar de um católico, e podem estar todas na mesma categoria. Por isso que entender religião, entender essa quantidade é tão importante. E diferenças, tá, pessoal? Porque mesmo todo mundo sendo cristão, desse leque enorme que eu falei para vocês, a mentalidade é diferente e eles brigam entre si. Uma igreja mais tradicional, inclusive da mesma denominação. Por exemplo, a Assembleia de Deus, que é uma igreja pentecostal, vai brigar com uma Assembleia de Deus, um movimento renovado, ou a Assembleia de Deus, Ministério de Belém, que vai ter uma outra postura, outro ministério, e aí eles vão brigar e discordar entre eles e pensar diferente. Então, não é só o cristianismo que tem essas variações, ou o catolicismo, que tem vários tipos de catolicismos, mas também o islamismo vai ter essa variação, o próprio judaísmo vai ter essas variações enormes. Quando chega no Brasil, é mais ainda, porque aqui no Brasil, nenhuma religião ela conseguiu manter-se pura em essência e acabou hibridizando. Então, a ideia de muitas religiões, elas vão mudar de acordo com cada polo. Então, quando a gente fala de principais religiões do mundo, lembremos que existem aproximadamente 60 mil religiões no mundo. Então, falar dessas principais num pacote tão pequeno, a gente incorre o risco de não falar corretamente. Mais uma vez, eu vou trazer aqui para vocês essa explicação dos gráficos para a gente ter uma noção, tá, pessoal? Muito importante, não existe verdade absoluta, sempre vai mudar, é importante a gente ver sempre as fontes e ter uma clareza na concepção de pensamento, principalmente quando a gente fala de religião. Porque até mesmo respeito, quando você fala de religião, é muito importante você respeitar as variações e tentar sempre analisar de fora e sempre com um olhar muito crítico, tá? Crítico no sentido de você enquanto observador desse ambiente, beleza? Esse primeiro quadro aqui, ele vem dessa variação do Banco Mundial que eu comentei com você, e ele considera 14 categorias de religião. Então ele considera o católico, tá? É onde predomina mais o católico, o cristão católico, o cristianismo ortodoxo, o protestantismo, tudo cristão. Então, aqui ele separou 3 categorias de cristãos. O católico, o ortodoxo e o protestante, tá vendo? Então, já não considerou outras categorias, mas já considerou 3. Islã, né, o pessoal muçulmano, ele também considerou 3 tipos. Os sunitas, os xiitas e os outros grupos de Islã. Hinduísmo, ele colocou tudo num grupo. Judaísmo também. As religiões chinesas, as variações do budismo aqui, Theravada, Mahayana, Vajrayana, e aqui religiões que lidam com a natureza, né? E outros grupos religiosos. Então, para o FMI, há essa variação, são 14 que a gente vai chamar de variação, e a gente vai ter uma ideia aqui, tá? Então, por exemplo, aqui no Brasil, segundo esse mapa aqui, a maioria são cristãos que trabalham dentro do catolicismo, tá? E a gente já sabe hoje que esse número está variável. Detalhe, pessoal, esse mapa aqui do FMI é de 2020, tá? Então, hoje você pode encontrar variações, né, nas informações, tá? Então, aqui, aqui na América Latina ainda, esse pedaciquinho aqui da América Latina, ele tá vendo que ele tá cruzadinho? O que isso significa? Que você tem uma parte de judeus aqui, e uma parte de muçulmanos. Então, uma dessas variações de muçulmanos.
Aí ele vai chegar na Europa, ele vai adotar uma outra característica, tá? E aí ele vai separar. Então, você vai ver onde tem aqui, ó, o hinduísmo, a prevalência do hinduísmo. Óbvio que aqui na Ásia vai ter essas variações ali das religiões chinesas e também do budismo aqui, ó. Então, entraria aqui talvez o taoísmo. Então, aqui você vai ter um ambiente aqui, ó, bem diversificado, mas ainda muito cristão, tá? Porque aqui, ó, você tem uma variação entre católicos, ortodoxos e protestantes aqui, ó, interagindo entre si. Agora vamos ver um quadro. Essa aqui é uma fonte de 2015 da Pew Research, tá? Aqui já tem outros objetivos. É uma associação que vende nessas pesquisas para o mercado também, tá? E para os governos políticos. É como se fosse uma associação independente. Segundo essa associação, como que o mundo está dividido por bilhões? Então aqui ele aponta os cristãos, aí ele já coloca todo cristão no mesmo balaio. Então, ele coloca aqui, ó, os cristãos representam 31,20% da população mundial, considerando o número de cerca de 2,3 bilhões de adeptos, mas ele colocou todo o pacote de cristãos aqui num lugar só. Os muçulmanos representam 24,1% da população mundial, cerca de 1,8 bilhões de pessoas, isso em 2015. As pessoas que se declaram sem religião representam 1,2% bilhões de pessoas, que representam 16% da população mundial. Os hindus, 15,1%, com 1,1 bilhões de hindus. Budista, 500 milhões, né, de budistas, representando 6,9% da população mundial. Depois, outras religiões, 6,5%, tá, por cento, que representaria, que ele nem colocou, ó, ele pulou direto para os judeus, tá? Então, se o budista representava 0,5%, aqui vai ser 0,4 alguma coisa. 0,4 vamos colocar para deixar redondinho, né? E ele coloca aqui os judeus com 0,0 com 100 mil, cerca de 100 mil, né? E aqui, ó, 0,2% da população mundial. Já é diferente do que o FMI estava considerando e até falando, e a gente vai ver outras organizações também. Então, a gente tem nesse gráfico dessa associação algumas questões que a gente tem que considerar. Primeiro, dividir, né, colocar cristãos e muçulmanos no mesmo pacote. Então, o número ele é muito representativo para dizer que existe uma forma só de expressar essas religiões, tá? E o número sem religião e outras religiões, também ele ficou meio obscuro, né? O que ele considerou sem religião. Então, são, de repente, pessoas que não seguem a religião mesmo, ou não acreditam em nenhuma religião, porque isso vai confluir muito lá nas outras tabelas. Vamos ver. A próxima tabela aqui, ó, é da Carrie Osgood, que é outra instituição também que faz esse levantamento. E aqui também não foi considerado as variações, mas tá vendo? O número mudou. Porque quando ele chama de outras religiões, ó, ele fala que são os ateístas ou agnósticos, tá? Então, ó, aqui dá 16%. Aqui não dá a porcentagem, mas a gente vê aqui, ó, outras religiões quase não tem, tá vendo? De outros grupos, na verdade, são cinza, não tem nenhuma predominância aqui. Aqui aparece com 16%. Agora aqui baixa para 11,8% de ateístas ou gnósticos. E aqui vai dizer aonde está, tá? Esse ateísmo ou agnóstico, né? Na verdade, aonde vai estar essa separação, que vai representar 11,8%. Então a gente vê aqui nos Estados Unidos, aqui, ó, Canadá, Estados Unidos, um pouquinho no México, um pouquinho em Cuba. Aqui um pouquinho no Brasil, no Reino Unido, na Alemanha, tá vendo? Nessa região aqui na Rússia, Polônia tem bastante, ó, Itália, que seria a Europa, né, como um todo, muita gente deixando de acreditar em alguma coisa. Aqui vai falar, olha, os muçulmanos, olha aqui como eles estão divididos. Então a gente vê assim, um número bem pequenininho no Brasil,
nessa região aqui muito, ó, no Egito, tá? Marrocos, Argélia, Nigéria. Então a gente vai ver aqui a representação no Paquistão, Irã, obviamente, né? Afeganistão, Rússia, ó, um número expressivo na Rússia, Bangladesh, alguma representatividade na China. Agora a China, tá vendo, ó, a quantidade de pessoas ateístas é bem interessante, bastante aqui, ó. E aqui, ó, no Vietnã, e aqui a gente vai ter aqui, ó, da Índia e na Indonésia, ó, muito muçulmano na Indonésia. Cristão, a mesma coisa, colocou cristão em um balaio só, tá? A mesma coisa como o Islã, colocou menos categorias que a gente chama de religião. E aí também, ó, muito cristão nos Estados Unidos, aqui na América Latina como um todo. Na Europa também muito cristão e no Egito. Diferente, ó, a Filipinas tem muito cristão. Mas, por exemplo, no Paquistão quase não tem. Irã, tá vendo? Irã, Afeganistão. E aí, por exemplo, o que acontece com isso? As pessoas falam ainda muito de perseguição religiosa. Então, se você é um cristão, sai daqui, dessa parte, e vai para um país como o Paquistão, por exemplo, ou Irã, ou Afeganistão, você tá vendo os problemas que você vai incorrer? E é muito interessante, né? Porque eu vi ontem uma reportagem falando da perseguição religiosa, mas é interessante você conhecer isso porque tem um fundo, né? Não que justifique, são todos humanos. A religião não deveria ser um separador, muito pelo contrário, nenhuma dessas fala que você tem que perseguir ninguém. Mas se você vai numa região dessa aqui e tem uma religião diferente, obviamente vai ter uma questão que você vai ter que se preocupar cultural, né? Porque, como eu falei, envolve roupa, por exemplo, aqui, ó. Pensa chegar no Afeganistão, a mulher ocidentalizada, cabelo curtinho, calça jeans, tatuada, vai ser morta. Por quê? Porque, ó, tá vendo? Existe a questão cultural. Não estou julgando se é certo ou errado, tá, pessoal? Para mim, todos os seres humanos são seres humanos e a gente não poderia ter esse tipo de separação, porque todos são humanos e o respeito deve ter acima de tudo. Mas entendendo o comportamento, você entende até onde pode ou não pode ir. Então existe caso, mas a pessoa vai para um país e é sequestrado, vai fazer um trabalho, porque a pessoa não se atentou aos aspectos religiosos que são muito fortes. Quando você mexe com religião, você mexe com o motivo da existência e o pensamento da pessoa e de uma sociedade. Por exemplo, isso aconteceu até mesmo onde o meu esposo trabalhava, de levar um indiano, por exemplo, ele queria comer salada, perguntou qual era o melhor lugar de salada e levaram o rapaz numa churrascaria. Então foi uma coisa horrorosa. Por quê? Porque você não conhece a religião, né? O que fala a religião, o que interfere no valor, que o rapaz achou aquilo uma ofensa enorme. E o pessoal daqui achando que estava arrasando, porque lá ele não come carne, lá eles não comem carne de gado, né? Então tem essas variações que são, eu diria que um dos maiores motivos de guerra da humanidade e de diversos tipos de problemas. É quando você não entende a religiosidade, não respeita e se adequa dependendo do espaço onde você está. Então a gente teve assim, ó, outros aqui, ó, só que você percebe que ele fala do budismo e fala outros. Então, se não é o budismo, você aqui pode entrar muitas outras coisas do outros, né? Taoísmo, muitas coisas mesmo. Então, a gente vê aqui, ó, variações, né? Das religiões no mundo inteiro, mas com predominância, tá? Quando eu falo de pensamento ocidental, pessoal, que eu falo, ó, para vocês entenderem, ó, o pensamento ocidental aqui, ó, o ocidente aqui, ó, o pensamento do ocidente, ele é influenciado, ele é direcionado pelo cristianismo, por essas variações, ó, é muito interessante, porque, ó, dá para você ver aqui bem o percentual de outras crenças. Então, a maioria das pessoas nesses países aqui pensam de acordo com o que lhes foi ensinado e até resistência a outros tipos de realidade, tá? E é muito interessante, porque a forma desse povo pensar aqui, ó, dessa região inteira aqui da Palestina, eles vão pensar de uma forma, que forma eles vão pensar? De uma forma islã, de uma forma muçulmana. E aí vai ter aquelas variações, os mais radicais ou não, como tem em todas as religiões, assim como eu falei. Bom, esse aqui é um outro mapa, tá? É o mapa da religião. Eu já vi a ONU usando esse mapa aqui e muita gente usa. Então eu trouxe para vocês. Mas a variação aqui também já muda, porque
Aqui, ó, foram considerados 7 variações e aqui 8. Então, ele considera o catolicismo, o protestantismo, tá? O ortodoxismo, tá? Que é cristão também, ó. Então, eles colocam aqui essa divisão dos cristãos. Os islâmicos, eles consideram um só. Então, os cristãos estariam entre aqui, ó, catolicismo, protestantismo e ortodoxismo. O Islã, ele separa entre Islã e Shintoísmo. O judaísmo coloca só um, hinduísmo só um e budismo só um. E aqui, de novo, ele vai fazer aqueles apontamentos, tá? Então, o cristão, ele coloca, ó, como 14% da população mundial católico, tá? E aí, ele coloca onde tem essa predominância da religião católica, tá? Então, você tem aqui na América do Sul, muito representativo, mas aqui, ó, protestantismo. Então, embora cristão, quando chega lá Estados Unidos, Alemanha, eles vão dividir, ó, entre o cristão protestante. Aqui, ó, aqui já os ortodoxos. E aqui o budismo, o shintoísmo, que vai ocupar essa região aqui, o judaísmo bem pequenininho, tá? E o hinduísmo aqui. Então, você já tem uma outra ideia de religiosidade, tá? Uma outra categoria. E aqui o infográfico, né, do World Religions, tá? Quem faz esse infográfico é uma empresa que faz vários tipos de gráficos do mundo inteiro. E eu vi que eles pegam informações online, inteligência artificial, e montam os gráficos, tá? E fazem as predominâncias de acordo com essas informações. Então, ele também divide, mas aqui ele vai considerar 6 religiões, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 variações, que são os cristianismos, os muçulmanos, os hinduístas, o budismo, o chinês e o judaísmo, tá? E também, de um modo geral, nós podemos ver que os quadros, eles de certa forma, eles não se divergem muito. Tem uma divergência, né? Por exemplo, quantidade, percentual, tá? Então, por exemplo, vamos falar de cristianismo, que é bem claro, ó, aqui tá 33%. Aqui passa, tá? Então, aqui dá 11, 27 mais 11 aqui, dá bem mais do que 30%. Aqui dá 32,8%. Aqui vai para 31,2%. E aqui também não dá o percentual. Então, assim, a gente tem, embora tenha uma divergência entre esses quadros, essas estatísticas, a gente pode dizer que não é tanta divergência e dá pra gente considerar, principalmente da predominância dos países, ó, porque nenhum deles fugiu tanto, tá? Vamos pegar esse aqui que tá mais separadinho, por exemplo. Ó, esse último aqui tá falando, por exemplo, o Islã. Ele vai predominar toda essa parte aqui e essa parte daqui. Então, se a gente volta pra cá, ó, da onde que ele tá falando? Toda essa parte aqui do Egito, tá vendo? Uma parte da Índia e Bangladesh, tá? Então, é muito interessante. Aqui no fundo você tem Indonésia. Aqui, ó, já vai dar uma divergência, porque aqui tá falando que na Indonésia o Islã domina, tá? Olha o Aue. Aqui, ó, já você não tem essa dominação aqui do Islã. Então, é por isso que quando você vai para um país, você tem que novamente consultar. Isso aqui é mundial, tá? Então, se você fosse colocar num pacote só, que eu, como cientista da religião, acho super errado, a gente poderia dizer que o mundo se dividiria assim. Primeiro em cristãos, mas lembremos que eu acho errado, porque a variação de cada religião dessa é muito grande. Depois, os muçulmanos, depois que também tem variações, todas elas têm, na verdade. Depois o sem religião, né? Que também não acredito que seja um número tão grande, talvez não como religiões, como a população conhece como religião, mas para o cientista da religião, quando as pessoas se unem em prol de um objetivo, aquilo vira uma espécie de religião. Então a gente não consideraria tanto assim os hinduístas, os budistas e os judeus. Certo, pessoal? Então falamos um pouquinho sobre como as religiões, né, se comportam no mundo. Eu espero ter ajudado. Eu diria ainda que todos esses quadros, esse aqui foi o mais interessante para a gente entender como que funciona num país, na questão de percentual, mas sempre a associação do máximo de informações, tirando a mediana, é o mais considerado, né? É o mais apropriado, principalmente para quem trabalha com metodologia de pesquisa ou estatística. Um grande abraço e até a próxima!